Sabe aquela lesão nos músculos posteriores da coxa? Aquela que é um verdadeiro pesadelo para qualquer atleta ou até para quem só curte uma atividade física? Elas doem, vivem voltando e são super frustrantes. Mas, olha que interessante, uma nova pesquisa está mostrando que a chave para ter um posterior de coxa mais forte, mais resiliente, não está só na forma como a gente alonga, mas em como a gente reconstrói o músculo, literalmente no nível microscópico. Ok, vamos mergulhar nisso. Por quê? Por que uma parte do corpo que é tão fundamental para a velocidade e para a potência parece ser tão frágil? É exatamente isso que a gente vai descobrir com base num estudo bem recente. E o tamanho do problema é gigante. A gente está falando da principal razão pela qual atletas de futebol, de atletismo, basquete ficam no estaleiro. E isso não afeta só o desempenho de uma pessoa, afeta o time inteiro. Tem um impacto físico e financeiro bem grande. O que deixa esse problema ainda mais chato é a alta taxa de retorno. Uma vez que a lesão acontece, o risco dela voltar é muito maior. E foi por isso que os pesquisadores foram investigar mais a fundo para entender o que realmente acontece dentro do músculo. Por muito tempo a gente pensou, a solução é ter mais flexibilidade, é só alongar. Mas o estudo que a gente vai analisar aqui sugere que o buraco é bem mais embaixo. A resposta, ao que parece, não é simplesmente esticar o músculo, mas provocar uma mudança de verdade na arquitetura interna dele. Para descobrir esse segredo, os pesquisadores criaram um programa de treinamento bem focado num exercício específico, que já é famoso por proteger a musculatura: o exercício nórdico para posteriores de coxa. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como o estudo foi feito. Foram 12 participantes, 9 semanas de treino pesado e supervisionado e depois 3 semanas parados, o que eles chamam de destreinamento. E durante todo esse tempo eles mediram tudo: o volume do músculo, a força e, o mais importante, a arquitetura lá de dentro. O treino foi sério e consistente. E no final dessas 9 semanas, as mudanças que eles viram não foram pequenas, não. Foram transformações bem significativas e que podiam ser medidas em vários aspectos do músculo. O primeiro resultado-chave, um aumento de 8% no volume do bíceps femoral de cabeça longa. Isso é hipertrofia pura. Ou seja, o músculo ficou visivelmente maior, mais robusto. Agora, se prepara. Um salto gigantesco de 40% na força excêntrica de flexão do joelho. Essa é aquela capacidade do músculo de frear o movimento enquanto ele se alonga, sabe? E isso é crucial para evitar uma distensão na hora da corrida. E para fechar, um aumento de 33% no comprimento dos fascículos do músculo, que são os feixes de fibras. Isso na parte distal, mais pertinho do joelho. Ou seja, o músculo não só ficou maior e mais forte, ele ficou mais comprido. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Esse comprimento extra é só um alongamento temporário, tipo um elástico esticado? Ou está acontecendo algo muito mais profundo, mais duradouro, num nível que a gente nem consegue ver a olho nu? A resposta está lá, nos tijolinhos que constroem um músculo. Para entender essa transformação, a gente precisa dar um zoom e explorar o mundo dos sarcômeros. É aqui que a verdadeira adaptação, a verdadeira mágica acontece. Essa imagem mostra a escala perfeitamente. A gente começa com o músculo inteiro, o bíceps femoral, a linha A, depois dá um zoom para ver os fascículos, os feixes de fibra, em B. E aí a gente vai mais fundo ainda, na imagem C, onde vemos as estrias que representam os sarcômeros. O sarcômero é a menor pecinha de contração de uma fibra muscular. Pensa assim, se a fibra muscular é uma corrente bem longa, cada sarcômero é um elo dessa corrente. A força e o comprimento do músculo dependem de como esses elos se comportam. E aqui está o pulo do gato do estudo. O que já se sabia que, no comecinho de um treino excêntrico, os sarcômeros que já existem simplesmente se esticam. Mas o que este estudo de 9 semanas revelou foi o que acontece depois. O corpo entende o recado e começa a construir novos sarcômeros, adicionando novos elos à corrente. Usando de novo a ideia da corrente, no começo o treino só estica os elos, o que pode até deixá-los mais frágeis. Mas com a insistência, o corpo percebe que precisa de uma solução permanente. E aí ele começa a adicionar novos elos. O nome desse processo é sarcomerogênese. É o músculo se remodelando para ficar mais longo e aguentar o tranco de verdade. E agora, o número mais impactante de todos. O estudo encontrou um aumento de até 49% no número de sarcômeros em série, naquela região mais perto do joelho. Isso não é só teoria, é uma adaptação real que dá para medir. O músculo se reconstruiu por completo, de dentro para fora. Certo.
Mas esses ganhos todos, eles são para sempre? O que acontece se a gente para de dar esse estímulo do treino? A fase de destreinamento do estudo nos dá uma lição muito importante sobre consistência. Essa linha do tempo mostra bem a jornada. Após 9 semanas, os participantes estavam no seu auge. Mas depois de só 3 semaninhas, sem fazer o exercício nórdico, as mudanças na estrutura do músculo, como o comprimento dos fascículos, começaram a diminuir, voltando quase ao que eram antes. Mas olha que interessante o que aconteceu com a força. Mesmo com a estrutura do músculo voltando ao normal, boa parte da força se manteve. Isso sugere que, embora aquela blindagem protetora precise de estímulo constante, os ganhos de força são um pouco mais teimosos para ir embora. Então, a grande mensagem é essa. Para proteger de verdade os posteriores da coxa, o objetivo é gerar essa tal de sarcomerogênese. E isso acontece com um treino excêntrico, consistente e a longo prazo. É um processo que literalmente adiciona elos à corrente, deixando o músculo mais resiliente. E o mais importante, para manter essa proteção, o estímulo tem que ser contínuo. E isso nos deixa com a reflexão final. Quando se pensa em prevenção de lesão, a pergunta não é só se o músculo está forte ou flexível. A pergunta é se o treinamento está promovendo as adaptações microscópicas certas. Será que está construindo um músculo que não é só forte por fora, mas que é fundamentalmente mais resiliente por dentro, na sua essência?